Soltei. Teste, som. Som. Ei, som. Olá. Não, tá fora aqui, peraí. Ei, som. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos o Triplamente Podcast. Eu sou Marina, Natália e Nicole. E estamos aqui hoje para compartilhar com vocês tudo que a gente vem aprendendo e também aprender com vocês juntos, que vocês deixem os comentários de vocês aí com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o medo. E aí, você tem medo de quê? Você tem muitos medos? O medo nosso de cada dia? Tem aumentado o seu medo por aí? O que acontece? E o que é medo, afinal? Acho que a gente pode começar falando o que é medo, né? Medo é uma emoção primária, que é natural, a mais primitiva que a gente tem. E que todo mundo sente. Todo mundo sente. A gente nunca vai deixar de sentir medo, né? Às vezes fala, não sinto medo de nada. Sente sim. Só que você não tá consciente, né? E saber que isso é natural, a gente vai sempre ter que conviver com essa emoção, porque é uma emoção, ela vem, passa, ou a gente pode pegar ela e ficar ali cozinhando ela, transformando ela em um sentimento, em um monstro, que às vezes pode travar a nossa vida inteira, né? E deixar a gente assim, sempre de sobreaviso, sempre liberando adrenalina e cortisol adoidado aí, porque o medo faz isso com o nosso sistema, né? Então ele tá ali porque ele fica em alerta. Então começa a despejar, digamos assim, aquele monte de hormônios ali que não vai fazer bem pro nosso corpo, mas que vai fazer a gente agir, tomar uma ação, a gente responder, a gente resolver aquilo ali, correr, né, de fuga ou de... A gente foge ou a gente faz o quê? Enfrenta. Luta ou fuga, né? Luta. Vai, age e faz alguma coisa, né? Então, na hora que a gente via o leão lá no primitivo ali, né? E aí, vou fugir, correr do leão ou eu vou enfrentar e matar o leão, né? Então, a gente tinha essas duas opções. E hoje a gente tá fazendo isso pra tudo, né? A gente leva o medo e o tempo todo a gente já tá fazendo essa descarga e às vezes não é nada nem que tá acontecendo ao nosso redor que é real, a gente só tá no pensamento e liberando esse monte de hormônios que tá fazendo mal pra gente. E aí? O que a gente faz com isso? Só a mente que mente, né? Ela só aumenta. Quanto mais medo que a gente fica criando, o monstrinho, ele é um monstrinho, né? Que a gente tem receio de acessar. Mas aí, se a gente ficar pensando, esse medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai virar um monstro que você acha que não consegue enfrentar. Que começa a sufocar e te Começa tirar a ação, né? É, você aí começa paralisa. a ficar com medo, né? A paralisar. Que eu tenho até uma frase que eu tive que escrever, assim, na maioria dos espelhos da minha casa, que é: transforme o medo em potência e não em paralisador. Porque, assim, eu me considero uma pessoa absurdamente medrosa em muitas situações. Então, assim, eu tenho que ficar muito dos meus momentos ali encarando ele e falando, olha, isso é um medo real, isso não é um medo real, isso eu posso enfrentar, isso eu não posso enfrentar, isso eu tô sentindo, isso eu não tô sentindo. Porque pra mim, assim, se eu não tiver ali muito consciente das coisas que eu tô fazendo, no dia a dia, coisas básicas, assim, eu entro num buraco, eu transformo um negócio que é pequenininho, eu faço ele ser um gigante. E ele me paralisa de um jeito, assim, que me trava em várias situações, né? Então, eu comecei a escrevi em todos os espelhos de casa ali, para eu estar sempre alerta e que ele me tire daquela zona ali de paralisia, de não consigo fazer mais nada aqui. E você não consegue ter ideias novas pra resolver o problema? Não, assim, a vontade é essa, de sair correndo e fugir, me enfiar num buraco ali e falar, não vou fazer mais nada sobre isso, ficar quietinha. E, sabe, tipo, eu vou me esconder aqui, cavar um buraco do leão, que ele não vai me ver, né? Então, assim, é um trabalho constante, pra mim é um trabalho constante, assim, acho que pra mim um dos meus maiores trabalhos que eu tenho, assim, dia a dia, diariamente, tá enfrentando, pra trazer essa consciência ali de falar, não, pera, isso é real, isso não é real, isso pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo, né? E saber onde aquilo pode me levar, né?
eu enfrento aquilo e como que eu posso tornar aquilo como potência, né? Assim, exemplos básicos de medo de dirigir, por exemplo, né? Eu fiquei muito tempo sem dirigir, com muito medo de dirigir, por muitos anos. Porque eu entrava num carro, assim, com qualquer pessoa, a pessoa estava dirigindo, eu entrava num estado de alerta de que aquilo pode acontecer, muita coisa naquele momento, e aquilo me paralisava, né? E hoje em dia, aos poucos eu tive que ir trabalhando em cima disso. De falar, tá, tudo bem, eu vou dirigir sempre num estado de tão alerta, né? Que, claro que a gente não consegue controlar todas as situações, eu não consigo controlar o outro. Mas a probabilidade de eu estar num estado ali de presença, observando muita coisa e nada acontecer, me favorece. Então, eu trago isso daí como uma potência minha e não como um paralisador. Mas, assim, a gente tem que trabalhar isso diariamente, né? Assim, eu, pelo menos, se eu deixar, ele me controla. Que a gente pode falar de medo da morte, que seria o medo da vida, né? Digamos assim, porque Por que é você o tem medo de contraponto, morrer, né? né? O contraponto ali, né? Porque a gente começa a ficar com medo de viver, porque se eu posso morrer, então eu posso, né? Pode acabar com tudo, então e aí? E aí eu começo a ter medo da vida, né? Então eu fico com medo de sair de casa, que é onde vai criar vários pânicos aí, né? Medo de pessoas, porque podem me fazer mal, né? Medo de agir, medo de tudo e vai travando, né? Vai virando a paranoia, né? E aí a gente tem o medo de perder as pessoas que a gente mais ama, sendo que isso vai acontecer para todo mundo, né? Medo da gente mesmo morrer do nada, né? Medo que de também não vai, ninguém fazer sabe. tudo que a gente quer fazer. Não sei vocês, Medo mas de quando não eu cheguei realizar tudo, de ser nos feliz. 30 anos, eu falei, meu Deus, eu sonhava que com os 30 anos eu já tinha feito isso. Não cheguei na metade. Aquela lista não chegou nem um terço dela. E aí? E o medo, de ficar naquela. De não dar tempo, né? Esse medo não me paralisou. Esse medo me deu vontade de, eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma viver. coisa. Eu preciso... O que tá acontecendo aqui? Porque senão eu ia ficar na mesma situação pro resto da vida, né? Na zona de conforto lá pra sempre. Uhum. E eu entrei em pânico de ficar no mesmo lugar. Eu falei, não tá certo. Alguma coisa eu preciso fazer. E é engraçado, muita gente me acha corajosa, mas eu tenho muitos medos. Medo de falar uma outra língua, medo de... Quando você mora em outro lugar. Mas as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto é desafiador, assim, né, todos os dias. Quando eu tava na Itália, aqui no Brasil eu me sinto confortável de ir num lugar sozinha, de ir num bar, né, ir num show, num festival, já fui várias vezes sozinha. Lá eu não tenho essa coragem, não sei. E por que será? Um medo, né? de não saber me defender, não saber me comunicar. E entra aqueles medos que a gente tem como mulher, de se proteger e tal. Então, como eu não tenho... Eu acho que eu não tenho a capacidade de, por exemplo, eu não consegui me desenrolar, às vezes, em outra língua, falar tudo que eu preciso falar aqui. Na nossa língua mãe a gente consegue. Se alguém te acusar, se você... sei lá... Pode acontecer 1 milhão, passa na minha cabeça 1 milhão de situações que eu falo, não vou conseguir me defender, vou me precaver, não vou. Então eu me paraliso, entendeu? Mas por outro lado, quando eu tenho tudo organizado, já tem tudo ali meio que... não que eu vá para uma viagem, eu vá para outro lugar com tudo encaminhado, mas que eu tô segura daquele caminho, aí eu não tenho tanto medo, sabe? Mas é engraçado. E daí mais que medos. E daí vem uma frase que a Marina me falou, sei lá quando, e também anotei no espelho. Gente, anoto tudo no espelho. Anoto muita coisa, os meus espelhos são todos anotados com frases, porque é um jeito que eu tenho, assim, de... Bater o olho. De memorizar aquilo e trazer aquilo pro presente, né? Pra ficar sempre... De lembrar. Eu preciso trabalhar meu medo. Lembrado, sempre isso é pra mim. Porque eu realmente, se eu não tiver tudo ali na minha vista, eu não leio. A gente deixa passar, né? A gente não quer ver muitas coisas ali, então a gente acaba tirando. Então eu escrevo, tem muitas frases que aquilo passou pra mim, já não faz mais sentido, eu apago e coloco frases novas. E essa da Marina tá lá, sei lá, desde quando. Que é a raiz do medo,
é a gente não confiar na gente, né? Eu acho que é o começo de tudo ali, né? Da raiz ali mesmo, lá do mais profundo, vem nisso, né? E aí, eu tô confiando em mim? Medo de confiar em si mesmo. Pensa só, eu não confio que eu sei dirigir, né? Até pouco tempo atrás, eu falava, nossa, eu não confio em mim dirigindo, né? E vai me paralisando em situações que daí a gente tem que ficar todo tempo lembrando. Isso eu consigo fazer? Eu dou conta? Né? Por que não? Né? Eu sei falar inglês, por exemplo, no seu caso. Por que eu não conseguiria me comunicar com alguém? Entende? Então, assim, a gente não confiar na gente. E também não confiar... Confrontar, né? Porque senão é pensamento, tá criando ali, tá criando, e aí? Tá, mas qual que é a realidade? E enquanto você não faz, né? Vai pra ação, o medo não some. E depois que você faz, você fala, era só isso. A ação espanta o medo. E quando você faz, você fala, era só isso. Aí você vira corajosa, né? E que não necessariamente isso é verdade. E... não que não seja, né? Mas que você não se acha tão corajosa assim. As pessoas te veem assim, mas tem tantos medos ainda pra superar, tantas questões que a gente fica, né? Não sei, eu vejo que eu começo a sentir medo quando eu tô triste. Quando alguma coisa aconteceu e eu vou caminhando na tristeza, e às vezes a tristeza não passa, tá meio ali, tipo, aconteceu alguma coisa muito difícil, tipo, perdeu alguém. Né? E alguém você fica morreu. Com medo disso acontecer de novo? E aí será? Você começa a querer controlar, que foi o que eu até conversei com você sobre isso. Que aí vai virando uma coisa tipo, putz, eu perdi. E agora, quem que eu posso perder mais? E aí você começa a ligar um alarme dentro de você. E aí você começa a virar um pânico de, ai meu Deus, não posso perder, né? E aí você começa a se ver assim, querendo controlar todo mundo e começar a sentir um medo que é horrível, né? E vai virando aquele negócio que você fala, gente, não posso viver assim. E aquilo ali vai te trazendo mais tristeza. E aí você fala, chega! Mas por outro lado, pode te chamar a atenção pra você, por exemplo, aconteceu uma morte. Pra você não ter outras ou não ficar com esse pesar, vamos aproveitar enquanto estamos vivos. E é virar o jogo. Ao invés de ter medo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra estar mais junto dessas pessoas que eu amo tanto, né? É porque a gente fica tentando controlar uma situação que eu falo que assim, é a mesma coisa que ficar carregando aquelas cordas de crossfit, seria? Não sei. Que é aquelas cordas pesadas? Não sei, não parece faz que eu também não, mas sabe eu tô imaginando aquela cena daquelas cordas pesadas, que é grossa. Parece que você fica tentando segurar aquela corda de tipo, eu não posso perder mais ninguém. E não é né? do seu controle. E não é do seu controle aquilo. E a gente fica fazendo um esforço tremendo pra gente não soltar aquela situação que a gente não tem controle nenhum. E isso só faz com que fique em nós doendo. Né? Eu tô aqui pensando na corda, porque né, se a gente tá tentando segurar alguma coisa que é pesada... Tá te machucando, né? A gente tá o tempo inteiro se machucando, doendo, cansando, tentando controlar um negócio que... A gente vai abraçando. Que não é nosso, né? E tentando controlar um negócio que é incontrolável. Até que aquilo ali vai te sufocando. Eu falei, gente, eu não tinha esses medos. Ou será que ele sempre esteve aqui e eu fingi que ele não existia? Pode ser também. Talvez eu não tivesse muita consciência e tal. Ou talvez nunca tivesse tido tão perto alguma coisa, assim, né? De chegar tão perto, assim. Que a gente, na verdade, eu acho que nunca vai acontecer com a gente ou com alguém perto. Eu, particularmente, não tenho ninguém próximo que faleceu. Um parente muito próximo. Que eu conhecesse, que eu convivi. Eu não sei como vai ser. Hoje eu falo, não tenho medo da morte, assim, eu tô trabalhando pra todos os dias fazer o que eu fique bem, né, sonhos que eu quero realizar, estou trabalhando pra isso e tentando conviver o máximo que eu posso com a família, mas o resto eu não tenho controle, não tenho o que fazer, né, então, tipo, vamos, nem sei o que eu tava falando, de onde eu comecei essa frase. O que você falou antes? Não sei. Quer que eu leia aqui o negócio do... Muda. Então, a gente tem um baralhinho que chama Baralhinho dos Sentimentos. E ele escreve um pouquinho que é o medo. Ele fala assim, ó.
É um buraco bem apertado que não cabe a gente direito, que dói para se mexer, que sufoca e dificulta o entendimento, ficando quase impossível encontrar a saída. Até que você respira e percebe que esse medo morre de medo da sua atitude e que basta um pequeno movimento para tudo começar a acontecer. É isso. Né? Então, assim, é a gente olhar para aquela situação que a gente tá, tipo, em pânico, né? E ter a atitude de falar, calma, isso é real? Né? Será que isso Dá nome aos bois. Dá nome aos bois. Será que eu tenho controle disso? Né? E é legal a gente fazer uma listinha mesmo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo muitos disso, medos, disso, muitos. disso. E mostrar pra você também, né? Não é esconder. Porque quanto mais você esconder e fingir que isso não existe, maior ele vai ser. Maior ele vai ser. Mais monstro, porque você não consegue ver, você não consegue tocar, não é algo... Né? Então aí você vai imaginando que ele seja maior, e aí... Fica mais difícil enfrentar. Agora, se você sabe o nome, você vai dando tamanho e você vai vendo. E também é interessante que na hora que o seu maior medo acontece, porque às vezes ele acontece, aí você fala, nu. Você vibra tanto no medo, né? Às vezes ele acontece e você fala, nossa, tá acontecendo. E aí, o que você faz? Eu acho que eu fico muito consciente. Eu fico aqui e falo, então tá, beleza, é o que tem, não dá pra mudar, é isso daí. E aí, vamos. Como resolver? E aí, às vezes, você enfrenta aquilo com tanta plenitude, às vezes, assim, que você fala, nossa, não acredito. Depois que passa, você desaba. Tá tudo Mas certo. Mas na hora, tipo, como você não tinha o que fazer mais, porque talvez... muitas vezes você não tem o que fazer. O seu maior medo aconteceu, e ele aconteceu, fazer. Né? E aí, você vai ter que... A gente sobrevive. Né? É sempre... A resposta é, tipo, ninguém vai morrer. Né? Eu não falo de morte, mas de medo, né? Tipo assim, o seu maior medo não vai te matar. Você vai sobreviver a ele, né? E na hora que você estiver passando por ele ali, é muito louco, né? É como que você fala, nossa, né? E você pode achar que ele é do tamanho que você achava que ele era mesmo, gigante, dolorido e sei lá, indescritível. E ele pode ser um pouco menor, e ele pode ser ridículo, de você, era isso, né? Só que você só vai ver na hora que você estiver vivendo, né? A realidade ali e tá ali com ele, né? E aí tá, ele aconteceu, eu continuo carregando ele, né? Ou eu deixo ele passar e vou ali curando, né? Porque às vezes a gente enfrenta esse medo, vive ele e guarda. E a gente fica carregando a corda ali. E fica sentindo aquele medo ainda e revivendo aquele dia. Se eu puder, eu amarro ela em mim. É, igual aquele meme que tá abraçado no cacto, né? Tipo, tá me machucando e você tá lá abraçado com o cacto. Tipo, você precisa se permitir seu medo tá ali e você superar o medo. Ele, né? Passar por ele, né? Deixar ele trazer a transformação porque ele traz. E você não precisa fazer isso sozinho, né? Tem tantas ferramentas hoje por aí, tanto vindo da terapia, quanto você mesmo vai fazer um curso, alguma coisa que você pode se aperfeiçoar, se resgatar. Tem tantas ferramentas hoje que você pode evoluir nesse sentido. E tem pessoas para te ajudar, né? E engraçado que da pandemia para cá, e eu acho que é estranho, porque na pandemia a gente escutava falar que as pessoas estavam com medo. As pessoas compartilhavam que estavam com medo, né? Que não tinham uma perspectiva de futuro. E aí, o que podia acontecer e tudo mais. Mas... Depois que passou, agora que a gente tá meio que livre das restrições, 2023 principalmente, né? 2022 estava um pouco, assim, talvez 90%, agora a gente tá meio 100%, né? Aí o medo aumentou ao invés de diminuir. E aí as pessoas estão mais inseguras, medo financeiro, medo emocional, medo de tudo, assim. E aí parece que é uma onda, que é o tal do negócio ali que vai pegando todo mundo... Que de repente você tá conversando e tá todo mundo morrendo de medo. Então, mas aí eu pergunto assim, e muitas vezes não sabe nem do que, mas tá com medo. Será que a gente não começou a verbalizar esse medo e por isso que a gente tá vendo tanta gente com medo, que era coisa que a gente escondia antes e ninguém falava? Pode ser. Né? Ou realmente isso vamos dizer assim, é mensurável e ele é real? Né? Porque assim, às vezes começou, a gente tava todo mundo lá na pandemia... E a gente podia falar, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer, eu tô com medo.
E isso trouxe essa questão de a gente falar sobre ele. Então, assim, a gente vai poder olhar e falar, eu tenho muito medo mesmo. É que a pandemia... Então, será que a gente não começou a falar mais sobre ele e não... Que antes a gente guardava lá dentro de uma caixinha? Porque era muito... É muito difícil. Eu vejo Porque assim, agora, na pandemia, tinha um motivo. Tinha um então, motivo. você poderia falar que você não ia ser julgado porque, assim, sobre isso. eu Porque tava trazer... todo mundo vivendo aquilo ali. E realmente tava todo mundo perdendo as pessoas. E a coisa tava muito perto. Então, era permitido. Era né? permitido. Mas depois, agora... É que agora é o medo do desconhecido. É medo de uma Não. nova forma de trabalhar. Ou vai continuar com home office? Não vai, né? Como vamos nos portar daqui pra frente? Como vai ser? Eu acho que Ou é mesmo deu uma mudada, assim. E aí tem, tipo assim, guerra, e aí vai alastrar, vai faltar alimento, não vai faltar alimento, né? É medo do visível, do invisível, Exato. né? Do que ninguém tá entendendo. Eu acho que, claro, que a assim. gente tem que trazer aqui uma questão que a gente tá falando aqui de um medo, assim, que ele te paralisa, mas ele é um medo até então um pouco saudável ainda, né? A gente não pode deixar de lado ali uma pessoa que tá com pânico, síndrome do pânico, né? Que assim, daí... Que tem que tratar. Daí tem que tratar e tem que ir, assim, o quanto antes ir atrás disso. E perceber que tá tendo, né? E que, olha, ou que pode ter tido já. Ou que tá tendo uma coisa que é meio estranha e já vai atrás. Não deixa a coisa piorar, né? Não deixa a coisa ficar mais intensa. Já cura ali, né? E assim, e todo mundo na pandemia, depois que a gente começou a verbalizar, começou todo mundo ver ali, puta, eu tenho medo. E você consegue falar sobre ele, né? Porque antes você vai falar assim, sei lá, eu tenho medo de, sei lá, dirigir, que eu trouxe aqui, né? Um dos poucos, de tantos outros que eu tenho. A pessoa fala assim, dirigir? Onde já se viu? Você tá com medo disso? Nossa, super fácil. Mas pra mim, aquilo era um bicho de 7 cabeças, assim, era um monstro gigantesco. Então, assim, se eu não podia falar que eu tinha medo de dirigir, você imagina se eu começar a contar aqui os meus outros medos que eu tenho, que ronda aqui, ó. Entendeu? Então, assim, eu acho que daí trouxe um pouco essa abertura pra gente falar sobre ele, né? E a gente falar, existem ferramentas hoje que a gente pode tratar ele, né? Assim, eu faço terapia pra tratar muito, não só esse assunto, mas ele recorrentemente, ele vem ali, ele vem em sonhos, ele acontece muito. E a gente vai tratando ele para não gerar uma síndrome do pânico, para não virar um negócio maior, né? Na pandemia a gente conseguiu trazer isso um pouco mais à tona, né? Nas discussões. E eu acho que a gente tem que continuar falando sobre ele, né? Porque assim, guerra, uma possibilidade de uma futura guerra acontecendo, né? A gente vive num mundo hoje que oscila muito, né? Uma tecnologia muito rápida. E a gente tá muito por dentro das informações. Então, se antes a gente tava por dentro só de uma coisa, do que acontecia naquela cidade. Agora, o estado, a gente fica sabendo o que acontece da nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no planeta inteiro. E até fora do planeta. O que tá acontecendo lá? Vindo, as luzes, rodando, ETs, e você falando, não tô acompanhando nada do que tá acontecendo. E só aquelas informações vindo. E aí também tem a mídia que quer colocar todo mundo em pânico ali, né? Então tá acontecendo isso mesmo, mas será que é pra tanto? E até onde é o que é, né? E até onde a gente tá sendo manipulado. E se a gente sentar ali na frente ali, né, pra assistir qualquer televisão ali, você já sai em pânico. Você fala, nossa senhora. Melhor confiar na vida, não. Melhor dar um voto de confiança pra outra pessoa que vai... Confiança na vida. Confiança na vida, confiança em você, confiança no outro, não é? Que nem, por exemplo, se eu tô com medo da língua, de me relacionar no sentido de conversar com outra pessoa, cara, outra pessoa é humana, outra pessoa também tem medos, né? Assim, esperamos que ela vá agir como eu gostaria ter uma empatia, né? Do jeito que eu fosse agir com ela, eu espero que ela haja da mesma maneira comigo. Exato, mas se não agir, também tá tudo bem, né? A gente deu o passo pra enfrentar o medo. Mas eu acho que na minha visão, pode ser muito... não sei, muito radical, mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança pra vida. A gente tem que dar um voto de confiança pro outro. Aconteceu com a gente ontem de estar jantando, passar uma pessoa pedindo. Por que ter medo, né, daquela pessoa, sendo que ela também é uma outra pessoa, pode estar em outras situações,
mas já pensando sempre no pior, sabe? Sempre atento, né? Sempre A gente atento. já tá Não, casa, você assim, sempre de medo, atento é de uma medo, coisa, né? mas por que não? Tem gente que já fica com nojo, né? Pra que lidar com tudo dessa forma? Tão pejorativo ou de uma forma tão pesada? Né? A gente precisa, acho que, permitir o outro ser humano da maneira dele e não ter medo da pessoa, não ter medo da de cidade. gente, a gente vai ficando com muito medo de gente, né? Muito. E acho que quanto mais a gente vai vivendo e vai tendo as experiências e a gente vai perdendo a inocência, Com a idade, porque a gente era muito inocente e a gente vai tomando, né? Lógico, porque a gente era criança, acreditava que o mundo funcionava assim, aí você entra na faculdade, não é bem assim, aí você sai da faculdade, vai pro mercado de trabalho, nossa, o mundo é assim, e aí você vai criar ali, né, qualquer coisa, você vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, você vai vendo a capacidade de fazer o mal, a sua capacidade, também. a capacidade dos outros, e aí vai crescendo esse medo de errar, e o medo de não ser suficiente. De não ser suficiente, o medo do outro mesmo, assim, de às vezes, de alguém aponta alguma coisa, né, e aí com medo do outro apontar, com medo do outro falar alguma coisa, né? Aí você vai ficando com medo de ser você, aí você vai tendo. E aí, se você, na hora quando você vê, já foi, né? Você já passou a sua vida ali, se precavendo, porque aí a gente vai colocando barreira pra tudo. E as experiências que vão acontecendo, a gente vai a gente não quer. Tudo vai que foi alimentando ruim. Ali, a gente vai alimentando. E tudo que foi ruim, a gente não quer repetir. E aí, porque não. E aí, às vezes, vai acontecer uma coisa, uma oportunidade, a gente fala, não, já sei onde vai dar isso. E não sabe, não. Com aquela pessoa foi desse jeito, com a outra pode ser de outro jeito, com a outra pode ser outro jeito. E, tipo assim, hoje, né? Ninguém ia estar aqui se fosse pegar no passado e ver o que já aconteceu. Então, assim, o passado já me mostrou que não posso confiar, e eu vou confiar. Né? Então, e aí é esse voto da vida que você tá falando, porque aí a gente vai criando tanta, não é nem carapaça, né? Carcaça pra se defender, vai fazendo colocando muro, né? Tanto muro que depois a gente não tá vivendo, a gente tá engaiolado, esperando de onde vai vir um tiro, né? De onde vai vir o vírus, de onde vai vir a coisa e querendo estar preparado, atacar. E aí vai gerando essa ansiedade que tá a galera toda aí vivendo, porque tá ali já segurando a corda dura ali, querendo controlar. E o medo tá muito ligado ao controle, né? O medo é muito o que a gente quer controlar. Quero controlar. Logo, vejo que não controlo, porque eu não sei nem se vou estar viva daqui 30 minutos. A verdade é essa. Cada instante tem 1 milhão de possibilidades. De notícia, e ninguém para pra refletir. Isso é uma coisa que a gente mais nega. A gente não quer pensar sobre isso. A gente não quer saber que a gente tá fora do controle, que independente da crença de cada um, se tem o dia anotado lá ou não, a gente não quer pensar sobre isso, porque isso dá medo. O desconhecido dá um pânico total. E aí a gente vai perdendo todas as possibilidades. E vai minguando. E vai morrendo, né? Porque morrer de medo, né? A gente fala morrer de medo, a gente fala morrer de medo, né? Olha que loucura. E a gente fala borrar nas calças de medo. Então, tipo, olha onde o medo leva a gente borra nas calças. A gente morre. A gente morre. Então, tipo, olha o que o medo faz. Tipo, mata. Né? Tipo, você borra a calça e você morre. Então, tipo, ele traz uma coisa boa, a gente vai sobreviver, né? Então, a gente pode olhar pra essa coisa, tipo assim, a gente vai... Ele é útil, ele é necessário e a gente não ia estar aqui. Sim. Se ele não existisse, ninguém ia estar aqui, né? Nós humanos. A evolução foi... né? Mas se a gente só ouvir ele, né? E ele tem uma mensagem. Qual que é a mensagem que ele quer dizer? O que ele quer te passar na hora que ele grita o alerta pra você? Dá pra você amenizar, tipo, ele te alertou. Tá, mas tá bom, então isso pode acontecer, o que eu posso fazer, não vou deixar de viver por conta disso. Isso. Né? Tá ali em alerta, mas também saber viver. Escuta o recado e siga em frente. E olha que engraçado, uma vez eu tava conversando, eu não lembro se foi com uma terapeuta ou em algum curso de círculo de mulheres, que eu falei assim,
Falei, nossa, eu tenho muito medo, né? E o meu medo, ele me paralisa, assim, sei lá desde quando, né? Que eu sei que ele tá ali. E daí eu falei, nossa, me paralisa, eu não consigo fazer muita coisa. E, né, assim, eu sinto que eu não caminhei. Daí a moça falou assim pra mim, né, que tava de mentora ali. Ela falou assim, mas você não tá aqui hoje? Daí eu falei, tô. Ela falou, então, olha quantos medos você já não enfrentou, que você sobreviveu e você tá aqui, né? E daí eu falei, não é que é verdade? E tava ali, consciente, né? Eu Pra falei, enfrentar nossa, mais um. Falei, não é que é verdade? Não é que ela tá falando sério ali mesmo? Olha quantos eu já enfrentei. E também a gente não repara nisso, né? Quando ele passa. A gente não repara. Porque às vezes eu transformei ele num negócio tão gigante. E ele era tão pequenininho. Aí não dei valor pra aquilo. Eu não falei, nossa, era pequeno mesmo. Né? O que eu só falei? Falei, isso aqui não era nem medo. Não era nada. Não enfrentei. Né? Não sou corajosa, vamos dizer assim, né? Não sou corajosa, não, nem era nada, né? Não traz isso pra consciência de falar, nossa, isso era gigante dentro de mim, né? E eu trabalhei pra aquilo, eu dei um puta passo à frente, eu superei aquilo que precisava, né? Dentro de mim e, nossa, ó, sobrevivi a mais isso. Honrar o medo superado, celebrar o medo superado. Né? E ela me fez ver isso que eu falei, olha E quando só. que a gente fica mais gigante, que é a história lá, né? De, tipo assim, enfrentei isso, ganhei um espaço, abri um espaço dentro de mim. Né? Então eu não sou tomada mais por alguma coisa. Ou se eu sou tomada, já não é daquele nível, naquela, né? E aquele medo nem existe, nem vai mais existir, né? Que é o que a cartinha lá falou, né? E a gente tem o medo individual, o medo tomar coletivo. Atitude. O individual, o medo coletivo ali, que todo mundo, de repente, tá todo mundo sentindo aquele medo. Né? Que aí, às vezes, fica difícil da gente não entrar no jogo, quando tá todo mundo assim. Sim. E aí a gente separar e falar, opa, não, né? Não é bem assim, não é por aí. Né? E voltar de novo. E o medo é meu, porque às vezes não é seu. Não é seu. E aí eu falei, gente, esse medo não é meu. E aí você vai ver e você fala, esse medo. Tá. Ô, gente, e o medo de fazer o podcast? Alguém teve? Muito. E assim, eu acho que, assim, falando assim dessa questão de medo, né? O lugar de fala, tem um lugar de fala pra falar de medo. Eu falo assim, o que me ajuda muito nessa questão é eu verbalizar que eu tenho esses medos, sabe? É isso que você exatamente isso que você falou. Desmascarar e falar, eu tenho mesmo, né? Eu tenho muito medo de muita coisa. É que você assume pra você que você tá e daí medo. Aquilo que pra mim antes era aquele monstro que tava enfiado dentro de uma caverna. Ou que você tava fingindo que eu tava fingindo que não... Mas escutava ele rugir e não queria ver, não queria olhar. Eu trago ele pra perto. Conversa com ele. Eu converso com ele e falo... é um garotinho, nem... Né? Nossa, ou às vezes é tão um grande na mesmo. sombra, né? Ou às vezes é um monstro mesmo, né? Então, assim, eu acho que pra mim, assim, essa questão de eu verbalizar e falar... E me tornar vulnerável nisso e falar, tenho medo, me paralisa muito. Escrever na frase no espelho, sabe? Vamos superar o medo, vamos trabalhar isso. Trazer muitas questões, assim, em terapia sobre isso, conseguiu me ajudar a fazer novas escolhas. Tomar novas atitudes. E enxergar novas possibilidades. Né? E hoje eu olho os medos que eu tive. Vocês já pararam pra ver as coisas dos medos que vocês tiveram? Porque a gente teve as coragens, tá? Que levou a gente pra alguns lugares. E teve os medos que nos impediram de muitas coisas, né? E que trouxe dor. E que trouxe, às vezes, sofrimento. Porque eu tive medo. E, às vezes, alguém pergunta pra mim, tá, Marina, por que você não falou isso? Ou por que você não fez isso? E aí, acho que às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, que é medo. Às vezes a gente fala, não sei. Então, não sei. E aí você fala, não, era medo. Era medo. Eu tive medo. Tive medo de encarar, de enfrentar. Tive medo. E aí, de se você falar me que pra mim não tava bom. Tive medo. Tive medo. Tá, por que você não fez isso? Medo. Por que você não fez aquilo? Medo. Por que você não falou aquilo? Medo.
E aí eu comecei a falar isso. E eu fui olhando assim, né? Tipo, algumas coisas. Eu falei, putz, medo. Por medo eu não falei. Por medo eu não posicionei. Por medo eu não mudei isso. Por medo eu não fiz aquilo. Por medo isso. E agora eu tô pagando o preço. Porque tem coisas que vai fazer você pagar o preço disso. E vai te escancarar que foi, olha, por medo. Por medo. E aí hoje você me falasse, Marina, que medo que você enfrentou, né? E que você não repetiria, ou pelo menos pretende não repetir na sua vida. E aí eu acho que até hoje eu não me arrependo de nada, assim, que eu fiz, assim, eu não tenho mesmo. Assim, acho que era a consciência que eu tinha mesmo, do jeito assim, que eu fiz. Mas uma coisa eu arrependo. Do quê? Que foi por medo. Medo de dizer o que eu sinto. Então, tipo assim, o que você vai fazer com o que eu sinto é problema seu. Mas eu acho que eu devo isso pra mim. De dizer o que eu sinto. E que talvez a gente perca uma possibilidade e talvez você reescrevesse alguma coisa que eu não sei, não tenho a bola de cristal pra onde isso ia dar. Seja no setor profissional mesmo, que, nossa, gente, muito medo. Quantas vezes eu torci pra dar errado pra mim mesmo? Porque eu tava com tanto medo, nossa, tomara que não me chame, não quero. Só que eu queria muito. Mas o medo me tomou que eu fui a primeira pessoa a torcer contra. De uma forma que tipo assim, nossa, e se isso der certo? E se eu ganhar? A raiz do medo é que a gente não confia na gente. Mas a frase que você... Então, eu fiz isso, torcer contra, né? Mas aí tá, e aí isso aqui tá, beleza, tá, eu tive medo, isso tomou e eu perdi a oportunidade. Bem feito, bem feito. Bem feito. Talvez nunca se repita, talvez nunca se repita. Bem feito, e tá tudo bem. Mas eu aprendi. Sim. Então tem que aprender. Então tá, você tomou. E não foi uma vez que eu tomei, não. Foram algumas, né? Foram algumas vezes. Mas aí só concluir. E aí você me falasse, então tá, Marina, tá, você olhou aí, você viu que era o que você dava conta de fazer, era o que você, né, conseguia fazer. Tá, mas que medo você não repetiria? Que era eu que falei, é o medo de dizer o que eu sinto. Sim. Porque talvez a outra pessoa sinta também a mesma forma e nunca tenha conseguido. E talvez você falasse, né? Eu falo tanto no relacionamento amoroso quanto qualquer outra coisa que talvez você consertaria ou se você... Entendeu? Porque era só dizer que tava com medo e era só ser vulnerável. Ser vulnerável. Só que a gente tem tanto medo, do que medo. Vão achar. E o medo da gente mesmo que... Então era isso. Tipo assim, hoje, que medo que você não tolera mais... não enfrentar, então, é o medo de falar o que eu sinto. Então, tipo assim, fala o que você sente, Marina, fala. Tipo, eu vou me pressionando. Fala o que você tá sentindo, fala pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, para de segurar tanto pra você, pelo amor de Deus, sabe? O meu é parar de pensar no medo, sabe assim? As minhas crises de ansiedade começam assim. Eu tô com alguma coisa, com medo de alguma coisa, que eu acho que eu não sou capaz de fazer... E eu fico pensando, infinitas possibilidades, e pensando. Enquanto eu não dou o passo, aí parece que esse medo não sai da minha cabeça e aquele sentimento, aquela angústia também não sai. Então, assim, pra mim o meu medo é ficar, o que eu me arrependo é de ficar muito tempo pensando. Pensando no medo, pensando nas possibilidades. Deixando ele virar um looping na sua mente. Às vezes eu fico semanas pra fazer uma coisa que eu poderia fazer no outro dia. Mas por quê? Eu fico semanas matutando. No medo. E naquele sentimento horroroso te dominando ali. E olha que louco, porque assim, o seu se transforma em ansiedade, certo? Exato. O meu, que eu falo, tem 1 milhão de medo, ele não se transforma em ansiedade. Porque eu não... Ele é tão grande que eu não vou pensar nele. Você vai Você negar, ignora ele. Você vai negar. Entendeu? Eu vou negar ele ali. Olha só. Eu vou falar assim, depois eu vejo isso, porque agora eu não sou capaz de resolver essa questão. E quando vê, ele te engole. Exato. A minha questão é essa. Eu penso. E até eu comentei com a minha terapeuta na última sessão. Eu falei pra ela, nossa, tem hora que eu acho que eu ajo tanto por impulso, porque as coisas que eu faço, eu acho que é no impulso. Mas eu já pensei tanto semanas, meses. Que isso já foi e fez. Eu já às vezes não é a melhor escolha. O planejamento que eu já as pessoas acham que deveria ser feito, eu já fiz essas semanas na minha ansiedade aqui, ó.
Já rolou todas as possibilidades de cenários na minha cabeça. Aí, quando eu não tô aguentando mais fazer possibilidades, eu falo, quer saber? Eu vou fazer logo isso aqui. Tipo, vou comprar logo a passagem, vou pra Alemanha, vou pra onde eu tenho que ir. Sem voltar. Mas eu já matutei tanto naquilo. Que age e vai por impulso, assim, vai de uma vez, né? Então, aí, na hora que a minha ação não é uma ação que eu vou com calma, é a ação do impulso, entendeu? Aí eu falo, eu já não sei se... Pro medo não te segurar, porque ele já te segurou tanto que você vai... Pra romper com tudo, porque você sabe que você demorar mais um pouquinho e ele vai te impedir. E menina, é pra tudo isso, né? Ele vai te impedir. Eu fico nisso pra tudo. Que tudo que eu tenho que decidir na minha vida... Vai ter algum momento que a gente vai ter que fazer assim. Sem pensar muito, vai ter que ir, né? E aí o que fica, né? O medo custa caro. E o medo tira a vida. A gente já viu que o medo faz a gente morrer. Custa tempo. Morre de medo. E o medo mata a gente, O meu custa tempo. Morrer de medo. E custa tempo, né? Energia. Eu acho que você pode começar a fazer pra enfrentar esse medo, né? De trazer consciência, olhar pra ele. Trazer consciência e ver assim... Dar nome aos bois. Trazer consciência. Agir, nem que seja por impulso. Dar nome aos bois e ver olhar assim... onde que ele já te atrapalhou e dizer, esse medo eu não repito, então... E assim, dar nome aos bois e olhar para aquilo e falar, isso eu consigo fazer sozinha, isso não. E já vou procurar ajuda. Isso. E vou procurar ajuda, porque se eu deixar ele quieto ali, ele vai me engolir, ele vai me paralisar. Isso, ele vai se alastrar, porque ele vai alastrando pra tudo. Né? E eu vou ter que depois, vai virar um negócio assim, incontrolável. Sim. Né? Eu acho que é bem por esse caminho, assim. E aí, né? E aí, qual que é o medo que tá me tomando ali? Isso. Né? E o que tá te que eu posso fazer com aquilo? Tá te adoecendo, tá te matando. E aí a gente pode encerrar por aqui perguntando pra você qual que é o seu maior medo, o que você tem feito com ele, como que você tem enfrentado ou não enfrentado, né? Da luta ou fuga. Escreve aqui, comenta com a gente quer saber, a gente quer trocar com vocês. Descreve aí que possivelmente vai ser um medo igual o meu. É nóis. É nóis. Foi? Ficou não é nóis no final? Toda vez? Eu